É uma verdadeira honra estar aqui diante de vocês, representando a turma 14. Reconheço que apenas alguns breves minutos para definir toda a trajetória e singularidade de 21 mentes que compõem esta turma é uma tarefa tão complexa quanto entumbar um malampate 4 ou quanto celebrar os infinitos termos do internato no SEI. Poderia aqui, de diversas maneiras, proferir este discurso. No entanto, prefiro iniciar realizando um simples questionamento. Quem é a turma 14? A história que eu quero lhes contar começa ainda lá em 2016, mais precisamente no final de outubro. Naquela época, quando estes mesmos 21 alunos estavam imersos em um turbilhão de angústia, ansiedade e incertezas, prestando a temida prova do Enem. Sim, temida, pois só quem já foi ou é vestibulando sabe tudo o que envolve as 5 horas de duração daqueles 2 dias de prova. O medo, a insegurança, as expectativas da família e a esperança de ser aprovado. Quem diria então que um 30 de janeiro de 2017 demoraria tanto para chegar? Foi nesse dia que a história da turma 14 teve início. Mas talvez não fosse ali imediatamente, ao ver seu nome na lista de aprovados, que a nossa ficha caiu. Passaram-se os dias, vieram-se as matrículas, novas chamadas e novos seres vão adentrando para compor a história dessa turma. Eis que chega então a primeira semana de aula. Foram 5 dias com sorriso de ponta a ponta, admirando o campus, o HU, os veteranos e tudo que para qualquer calouro é uma tremenda alegria. No entanto, havia um dia que carregava um simbolismo ainda maior, no qual, neste mesmo auditório, ao redor dos nossos familiares e amigos, colocávamos pela primeira vez o jaleco. Talvez ali a ficha fosse começando um pouco a cair. Um mundo totalmente novo, cheio de desafios, ia se iniciando. E não era ali, nas temidas provas de genética, nos intermináveis ciclos da bioquímica ou no baque de zerar a prova surpresa de anatomia que estavam os maiores desafios, mas sim nas intempéries que o novo apresentava. Uma cidade nova, longe do aconchego e das facilidades de casa, longe da família, dos amigos e totalmente fora da nossa zona de conforto, mas tudo em nome de um propósito maior, alcançar o sonho tão almejado. E o tempo foi passando, laços foram construídos, outros quebrados, panelinhas surgiram e com elas as divergências, para que assim fosse iniciada o ciclo da frase que mais esteve no grupo de WhatsApp dessa turma durante quase 7 anos. Vamos passar uma lista? Alguns, pelos mais variados motivos, foram embora, mas alguns permaneceram, para então enfrentar as temidas provas integradas, adentrar ao Cameca, fundar a Atlética e ser sorteado para apresentar os seminários de embriologia. Alguns, com muita sorte, sorteados 5 vezes seguidas. Chega então o turbilhão do terceiro período. 1 zilhão de sistemas, abas de um lado, Gaiton do outro. Esquerda, direita, crentes, turma da bota, centrão. Não é Brasília, era a T14, que mesmo nas infinitas divergências, no fim sempre se unia, seja para ir direto da calorada para a aula, para ir à choperia ver o Brasil cair nas quartas, ou para estudar para a famosa reposição de imunologia. Quem viveu sabe. Alguns chegaram, alguns saíram e a T14 continuava se moldando. Chegamos então a um dos momentos mais aguardados do curso. Finalmente íamos ter contato com a semiologia. A primeira anamnese, o primeiro exame físico, as primeiras 3 horas esperando a professora chegar para a aula. Tenho certeza de que jamais nos esqueceremos desses momentos. Era ali que de fato começamos a enxergar um pouquinho do que é ser médico. Algo que vai muito além de apenas examinar, diagnosticar e medicar, mas sim em olhar para o paciente, compreender a sua queixa e ser empática para com ela. Talvez este o maior dos desafios que a arte da medicina nos propõe diariamente. Nessa jornada, mais alguns tomaram outros rumos e finalmente tivemos um respiro. Depois de 3 períodos em um ano, tivemos férias. Chegamos ao P5 e ali foi como se estivéssemos na primeira semana de aula do primeiro período. Foi ali que muitos foram tendo contato com suas primeiras paixões, sejam elas clínicas ou cirúrgicas. Outras paixões, essas humanas mesmo, também foram surgindo. E a T14 foi aos poucos se descobrindo e se tornando e sendo de fato quem somos. Primeiros ambulatórios e vieram algumas listas. Primeira vez no bloco cirúrgico e outras listas. E claro,
como não se relembrar da memorável discussão da prova de radiologia, que no fim acabou como muitas das nossas divergências, em boas risadas na mesa da choperia. E então chegou o 6º período, todo mundo na expectativa de ser meio médico. Foi ali o contato com uma das até então paixões da turma, a psiquiatria. Mesmo nas 4 horas de aula do professor Wilson, em plena manhã de sábado, era sempre dia de casa cheia. Não à toa, foi ele escolhido como patrono da turma. E foi ali também que passamos a ser os 21 que chegaram até aqui. E assim ia transcorrendo o período e, para variar, mais uma memorável narrativa pitoresca da T14, o icônico entrave da prova de neurologia. Que assim, como dito anteriormente, algumas semanas depois, estaríamos todos recordando com boas risadas na nossa festa de 50%. 7º período e muitas expectativas. Último ano antes de adentrar no internato. Combão da clínica, práticas de urgência e emergência, parecia que tudo se encaminhava, até que a chegada de um novo vírus mudou radicalmente os nossos planos. Achávamos que ia ser rápido, suspensão de 15 dias, um mês no máximo. E nisso veio RAI, prova online, aula no Meet e quase 1 ano e meio se passou. Infelizmente, também tivemos que lidar com o sentimento de perca de entes queridos, familiares e amigos, alguns dos quais poderiam estar aqui conosco, comemorando a nossa vitória, mas que agora estão presentes em espírito, de onde quer que estejam, olhando e nos protegendo. O 8º semestre foi aquela correria e ansiedade, internato batendo na porta. Quão difícil e corrido foi dar de conta da pediatria e de ginecologia no mesmo período. Ainda teve projeto de TCC, sorteio do internato. Mas enfim, mais uma vez sobrevivemos. Eis que chega então, 22 de novembro de 2021, e começa o tão sonhado internato. A esperança de dias melhores e de aprender na prática o que até então só víamos na teoria. A T14 não era mais uma sala de aula, mas sim 5 grupos espalhados pelos diferentes rodízios. O hospital passava a ser, então, a nossa segunda casa, muitas das vezes a primeira. Afinal, quem nunca ficou até o fim da noite no PA da pediatria, contando com a sorte do pezinho frio da nossa tão querida paraninfa? Quem nunca ficou até mais tarde no bloco por causa de uma cirurgia? Quem nunca ficou esperando as inúmeras cesáreas da 3ª e da 5ª na neonatologia, atendendo nos ambulatórios da GO até pediarrego ou evoluindo os 44 leitos da clínica médica do Hospital Regional? Enfim, foi no internato que aprendemos algo além dos muitos detalhes de um bom exame físico, das doses medicamentosas e de como evoluir um paciente. Aprendemos, dia após dia, a enxergar a singularidade e a complexidade que é lidar com a vida humana. Essa rotina foi, sim, muito cansativa. Vivenciamos dias difíceis, com diagnósticos complicados. Enfrentamos o sentimento doloroso ao lidar com a perca do outro. Nos deparamos com preceptores complexos, com medo de perder a folha de frequência e de contaminar durante uma cirurgia. Mas também tiveram dias alegres, preceptores que se tornaram grandes amigos e pacientes que acalentaram os nossos corações e nos permitiram sentir que estávamos trilhando o caminho certo. Quase 2 anos e 5 rodízios se passaram. Examinamos, diagnosticamos, prescrevemos, evoluímos, bebemos muito café, estreitamos laços antigos e construímos novos. Alguns amaram a pediatria, outros a clínica, alguns se identificaram com a GO ou com a saúde coletiva. Houve até quem gostasse da cirurgia. Mesmo diante de toda a correria, apresentamos com êxito nossos trabalhos de conclusão de curso. Daí em diante, não paramos de aperrear a JEP, a coordenação, a direção, bem naquele jeitinho T14 de ser. E aqui estamos hoje, comemorando o fim de uma jornada e o começo de uma vida. Mas e agora? Contei aqui resumidamente a nossa caminhada ao longo de pouco mais de 6 anos. Entretanto, não respondi à pergunta que me propus lá no início. Quem é a turma 14? Sinceramente, eu não sei. Poderia dizer que foi a turma que fundou a Impetuosa, que esteve em 3 diferentes gestões do Cameca, que custou 2 períodos online, que majoritariamente rodou todo o internato em Cajazeiras, ou a que orgulhosamente é a turma mais LGBTQIA+, da história da medicina cajazeirense. Entretanto, apenas isso não seria suficiente para definir a pluralidade de 21 médicos e médicas
que juntos construíram a tão complexa e diversa história dessa turma. O futuro, meus caros amigos, é muito incerto. As angústias, as incertezas e o medo do novo são naturais e, com certeza, uma hora ou outra virão. A ficha ainda irá cair. Novas descobertas, novas experiências, novos desafios irão surgir. Assim como ao longo de toda a nossa caminhada, haverão dias difíceis, percas difíceis, mas também dias prazerosos, conquistas, sorrisos e afetos que nos farão constatar que fizemos a escolha certa. Dessa turma, com certeza, sairão renomados clínicos, pediatras, cirurgiões, psiquiatras, dermatologistas, infectologistas, ginecologistas, anestesiologistas e inúmeras outras titulações. Mas haverão aqueles também que irão alçar novos ares, sair voando pelo mundo, se tornar um professor universitário, ser o médico ou a médica mais famoso das redes sociais, e alguns até que irão adentrar na carreira política. Alguns serão pai, outras já são ou serão mãe. Alguns vão se casar, alguns retornarão para casa, e outros tantos ficarão por aqui. Quem sabe, meus amigos, daqui 2, 5 ou 10 anos, possamos novamente nos encontrar e relembrar de tudo o que passamos e o quanto crescemos. Apenas lembrem-se, meus colegas, que na vida sempre podemos ir muito além daquilo que imaginamos e que possamos exercer as nossas escolhas com maestria, sabedoria, paciência, responsabilidade, ética, humildade, compaixão, humanidade e empatia. Que nunca esqueçamos de qual é a nossa missão enquanto médicos e médicas, que levemos o nosso melhor para aliviar a dor do outro, que possamos enxergar a singularidade que há em cada paciente, que possamos respeitar todas as diferenças, que possamos combater todas as injustiças, que sejamos o melhor exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, que possamos ensinar, mas sobretudo aprender, e que nunca esqueçamos o que disse o pai da medicina: aliviar a dor é uma obra divina. Por fim, meus amigos, encerro meu discurso deixando uma bela reflexão através de uma linda poesia de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Parabéns, meus amigos, somos médicos. Muito obrigado.